Então, gente, esse aqui, como eu estava falando, que é a questão de densidade, eu acho que deve cair essa questão, não é difícil. Sempre que falar densidade, nós temos que dividir o número total de habitantes pelo total de área. Então, o número de habitantes dividido pela área ocupada. No caso aqui, é 20 milhões de brasileiros. Então, a gente não pode esquecer da quantidade de zeros. Se vocês colocarem só 20, vocês erram a questão. É 20 milhões. 1 milhão tem quantos zeros? Tem 6. Então, 20 milhões vão ter 6 zeros. Dividido pela área ocupada. A área ocupada é de 800 mil quilômetros quadrados. Então, vai ficar 800 mil. Então, acrescentar aí 3 zeros. Aí, para calcular a densidade, sempre lembrar que a área é a total de habitantes dividido pela área ocupada. Então, aqui é uma questão bem simples, é só a gente ter esse cuidado nesse caso aqui, já que a gente acrescentar os zeros. Por se tratar de divisão, para ficar mais fácil, a gente tem aqui 20 milhões dividido por 800 mil. É só a gente cortar a mesma quantidade de zeros dos dois números. No caso aqui, ó, a gente corta aqui, a gente percebe que o número de baixo tem 5 zeros. E em cima tem bastante zeros, então dá para cortar todos os zeros de baixo, que são 5, e aí eu corto 5 zeros aqui em cima também. Que eu sempre tenho que, quando se tratar de divisão, e se os dois números tiverem zeros, a gente sempre corta a mesma quantidade em cima e embaixo. Aí ficou bem mais simples a conta, ficou 200 dividido por 8. Aí eu vou montar essa divisão aqui, muita gente tem dificuldade de divisão. Se a gente for fazer 200 dividido por 8, a gente pode fazer por partes, ao invés de pegar o 200 de uma vez, certo? É só a gente pensar, começar a dividir o 20 por 8. Como o 20 é maior que o 8, dá pra gente começar aí por 20, certo? Aí a gente vai lá na tabuada do 8. Tem 20? Não tem, mas qual que é o mais próximo? 16. 8 vezes que número dá 16? 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. 4 dá para dividir por 8? Não dá porque é menor, é abaixo zero. Aqui, como o zero é da própria conta, a gente não faz nada aqui. Se a gente fosse acrescentar um zero, aí ia colocar vírgula. Então, cuidado com isso. Como o zero a gente tem na conta, a gente só abaixou. Então, não muda nada aqui. Então, ficou 40 dividido por 8. A gente vai lá na tabuada do 8 de novo. E lembrar, tem 40? Nesse caso, tem. Se não tivesse, a gente pegaria o mais próximo. 8 vezes que número dá 40? 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, o resultado aqui da nossa densidade é 25 habitantes por quilômetro quadrado. Terminou aí nossa questão. Uma questão também que eu acho que pode cair, que é muito simples, é essa daqui. Determine o valor de x na proporção a seguir. Então, sempre que a gente tiver uma situação dessa, para a gente obter o valor de x, se a gente tiver uma igualdade de duas frações, só a gente cruzar. Ó. É muito simples, ó, 6 vezes o x. Na hora que a gente cruza, a gente multiplica o número de cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 24, ou 24 vezes 3, que na multiplicação a ordem não altera o resultado. Aí a gente vem aqui e faz a continha, se não souber de cabeça quanto que é 72. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Então, dá 72. Depois, para a gente achar o valor do x, vai ficar x é igual. Sempre copia quem vem depois do igual primeiro. 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, sempre que tiver um número na frente da letra, está multiplicando, vai passar dividindo. Como não tem sinalzinho entre o 6 e a letrinha, é um sinalzinho de multiplicação que não é colocado. Então, sempre que está multiplicando, vai passar dividindo quem está depois do igual, que operação contrária é multiplicação e divisão. Aí, 72 dividido por 6. Vamos armar a continha aí para treinar. Principalmente quem tem dificuldade de divisão, presta muita atenção. 72 dividido por 6. Sempre, gente, faço aí a continha por partes, que fica mais simples.
sempre analisa, não pega o número todo de uma vez. No caso aqui, dá pra gente começar pelo primeiro número, que é o 7. Dá pra gente começar pelo 7, porque o 7 é maior que o 6. Aí a gente vai fazer 7 dividido por 6. Aí vamos lá na tabuada do 6. Na tabuada do 6 tem 7? Não, mas qual que é o mais próximo? 6. 6 vezes que número que vai dar 7? 6 vezes 1. Certo? A gente vai colocar aqui. Aí, vamos lá. 1 vezes 6, 6. 7 menos 6, 1. 1 dá para dividir por 6? Não dá. Abaixo 2, 12 dividido por 6. Aí, a gente vai lá na tabuada do 6. Na tabuada do 6 tem 12? Tem. 6 vezes que número que dá 12? 2. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Então, aqui o resultado vai dar 12. Terminou a continha. Certo? Esse aqui de escala a gente não chegou a falar. Eu acho que um deve cair. Mas como a gente não falou em nenhum momento nessa questão, eu vou explicar para vocês que se de repente cair, vocês conseguirem fazer essa questão, certo? Então, vamos lá. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se que a distância real de 72 quilômetros percorrida na reserva equivale a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Então, gente, se pedir a escala, vocês lembram que escala é a distância do desenho, que no caso nesse problema aí é o mapa, dividido pela distância real. Então, sempre esse E de escala. Então, você vai pegar a medida do desenho e vai dividir pela medida real. Sempre a escala, a unidade de medida é em centímetro, certo? Então, o que não tiver em centímetros, vocês vão transformar em centímetro. Então, aí aqui o 3,6 centímetros é no mapa. Então, aí a gente vai bem aqui em cima. A medida real sempre vem embaixo, certo? A medida real, que é a distância real, está em quilômetro. O que a gente tem que fazer para obter a escala? Transformar em centímetros. Por isso que tem essa tabelinha aqui. Então, a gente está na casinha do quilômetro. Para a gente chegar na casinha do centímetro, quanto que a gente tem que andar? 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Como é 5 casinhas, para a gente transformar 72 quilômetros em centímetros, é só a gente acrescentar o número de casas que o quilômetro anda até chegar nos centímetros. Como são 5 casas, a gente vai acrescentar 5 zeros. Então, é muito simples a gente transformar quilômetro em centímetros. Então, vai resultar aqui em 7.200.000 centímetros. Então, 72 quilômetros equivale a 7.200.000 centímetros, certo? Então, como já está tudo em centímetros, agora fica fácil a gente conseguir resolver a questão. Aí, a gente tem que sempre lembrar que escala é 1, que a medida do desenho sempre é 1 comparado aí à medida real. 1 centímetro comparado à medida real. Então, a gente vai ter que dar um jeito daqui em cima ficar 1. Então, sempre para poder ficar 1 aqui no nosso numerador, a gente vai dividir por ele mesmo. Então, vai dividir por ele mesmo em cima e embaixo. Então, sempre vai ser o número de cima, certo? Vamos supor se aqui fosse 5, você dividir por 5 em cima e embaixo, certo? Aí ia fazer para poder chegar que dois valores iguais divididos sempre cheguem em 1. E o objetivo é que aqui em cima sempre fique 1. Então, aqui 3,6 dividido por 3,6 vai dar 1. 7.200.000 dividido por 3,6. Aí aqui, muita gente tem dúvida porque a continha é de número decimal, pelo número inteiro por decimal. Eu vou montar aqui a divisão aqui embaixo,
colocar aqui 7.200.000 dividido por 3,6. Sempre que vocês tiverem aí a divisão de um número inteiro, ou seja, um número que não tem vírgula, por um número decimal, é muito simples, apesar de não parecer, mas é simples. Vocês vão tirar a vírgula para tornar o número inteiro e vai ver quantas casas tem depois da vírgula à direita do seu número. Tem uma casinha. Aí, vocês vão acrescentar um zero aqui no seu número. Se tivesse dois números depois da vírgula à direita, ia ser 2 zeros. Na hora que você cancela a vírgula e coloca a quantidade de zeros, que corresponde à quantidade de números que tem depois da vírgula à direita, passou-se a divisão de dois números inteiros, certo? Que aí ficou 72 milhões dividido por 36, que dá para a gente fazer por partes também. É só a gente dividir 72 por 36, que é só a gente pensar. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 72? 2 vezes. Que 36 vezes 2, 72. 72 menos 72, 0. É só a gente vai baixar esses 6 zeros e vai acrescentar aqui, ó. Então, a escala vai ser 1 está para 200.000, ou seja, cada 1 centímetro do mapa equivale a 200.000 centímetros aí da medida real. Significa que o mapa foi reduzido, né? 200.000 vezes, né? 200.000 vezes não, 2 milhões, né? De vezes, né? Que no caso é 1 centímetro está para 2 milhões, certo? Então, é isso. O número 26, eu acho que não deve cair. Mas, por uma questão aí que eu vi que vocês ficaram com dúvida, por via das dúvidas, né? Caso caia, eu vou explicar aqui também para a gente finalizar aqui o nosso estudo, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui do mesmo jeito que a gente fez, ó, o número 25, a gente vai fazer o número 26, que a gente tem uma igualdade de duas frações. A gente vai multiplicar cruzado, vai fazer uma regrinha de 3. A diferença é que o 4 aqui vai multiplicar por dois números, vai multiplicar pelo 2x e também vai multiplicar pelo menos 5. 4 vezes 2 vai ficar 8x. 4 vezes menos 5, mais com menos, sinais diferentes, negativo, então vai ficar menos 20. Igual, aí o 5 aqui ele vai multiplicar por x e também vai multiplicar por menos 3. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 3, mais com menos, sinais diferentes, é o que mesmo, gente? Negativo, menos 15. Aí, aqui a gente tem que achar o valor do x. Como a gente tem x, os dois lados da igualdade, a gente vai ter que juntar os números que tem x com os números que não tem. É muito simples. A gente vai copiar o 8x, a gente tem que juntar com 5x. 5x é positivo, quando ele vai precisar vir para cá para ficar junto com 8x, aí vai trocar o sinalzinho. 5x é positivo, vem para cá negativo. Quem que sobrou do outro lado? Menos 15. A gente tem que juntar menos 15 com menos 20. Então, ele vai para cá, mas vai trocar o sinalzinho. Menos 20 é negativo, vem para cá, positivo. Aí vai ficar 8x menos 5x, 3x. Menos 15 mais 20 vai resultar em 5. Aí, x vai ser igual a 5. Sempre vocês copiam quem vem depois do igual primeiro. E o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o resultado aqui é 5 terços. Aí acabou aqui, gente, os nossos exercícios.